Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, seja com todos vocês. Mais uma vez nós temos a oportunidade e o privilégio de poder estar na presença do Senhor. Para nós é uma alegria podermos servir um Deus tão maravilhoso, um Deus que, apesar de toda a sua majestade, Ele nos permite adorá-lo. Então, se você está nesse momento acompanhando essa live, acompanhando esse culto, eu quero te dizer que você é um privilegiado. Você precisa agradecer a Deus, porque Deus está te dando a honra de adorá-lo nesta noite, de cultuá-lo nesta noite. Quantas pessoas gostariam de participar de um culto e infelizmente não podem? Infelizmente nós temos irmãos que estão internados, irmãos que estão passando por um momento muito difícil e não têm tido essa oportunidade de poder cultuar ao Senhor. E eu, como pastor, tenho ouvido tantas histórias nesses últimos dias, histórias tão difíceis. E também histórias que falam de pessoas que querem ter o privilégio de cultuar ao Senhor, mas têm sido impedidas por circunstâncias nada agradáveis. Então, meu irmão, se eu e você temos essa oportunidade nesta noite, nós precisamos nos alegrar, porque é Deus que nos concedeu essa honra. É Deus que nos concedeu esse privilégio de, apesar de não estarmos na igreja, no templo, mas através desse momento, juntos, mesmo distantes, juntos através da fé, podemos adorar, bendizer, exaltar e glorificar o nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, eu queria te convidar nesse momento, aí onde quer que você está, seja no trabalho, na sua casa, onde você possa estar, para que você possa voltar a sua mente ao Deus Todo-Poderoso nesse momento. Você possa se ligar com Ele, para que nesse momento nós possamos falar com Deus, agradecer a Ele por esse dia, agradecer a Ele pelas bênçãos, pelas misericórdias dEle que têm sido derramadas sobre nossas vidas. Vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque nesta manhã, no dia de hoje, nós amanhecemos com vida, Pai. E nós te louvamos, Pai amado, porque o Senhor nos sustentou em todo o período da manhã. O Senhor nos concedeu, Pai amado, alimentos. O Senhor nos concedeu a tua proteção. Deus amado, o Senhor nos abençoou, Deus amado, com o almoço abençoado. O Senhor nos concedeu com a tarde tranquila, apesar das dificuldades, mas o Senhor continuou nos sustentando. E agora, Deus, o Senhor nos guardou, Pai amado, para este momento. Deus amado, nós queremos adorar ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos possibilitou estar em tua presença, Pai. Deus amado, conduza, Deus, todo esse culto. Que tudo aquilo que vem acontecer aqui nesse culto, Deus, seja somente para a tua honra e para a tua glória. E que teu nome, meu Deus, seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas nesta noite, Pai. Nós queremos, de fato, render um culto que glorifica somente o teu nome, Deus. Porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso nós te adoramos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero ler com vocês o Salmo 63. Quero ler do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 3. Esse salmo, que foi escrito por Davi, é uma situação complicada. Ele estava ali no deserto de Judá, vivendo um momento não tão fácil da sua vida, e Deus coloca no coração desse homem, Deus, através da inspiração do Espírito Santo, conduz Davi a escrever esse salmo. E o Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 4, esse salmo diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente.
A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua glória é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Olha que preciosidade que o salmista diz com o versículo 4. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Meus irmãos, quem de nós podemos dizer, podemos afirmar que amanhã nós estaremos vivos? Quem de nós podemos afirmar que daqui a 10 minutos estaremos vivos? Por isso o salmista nos leva a compreender que enquanto nós estamos vivos, cumpre em nossas vidas a alegria de bendizer ao Deus Todo-Poderoso e levantar as mãos para adorá-lo. E é com essa intenção maravilhosa que nós vamos adorar o único que é digno de toda honra, de toda glória, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que o salmista diz no versículo 3, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Nós vamos adorar esse Deus nesse momento. O Ministério do Louvor irá nos conduzir em cânticos de adoração ao nosso Deus, nesse momento tão gostoso de render graças ao Deus que é fiel, ao Deus que está no controle de todas as coisas. Graças a Deus, amados, amém? Vamos estar adorando o nome do nosso Deus. Cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraçar, me sondar, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Senhor Jesus, se faz presente aí. Ele te abraça nessa hora. Gracioso, bondoso, misericordioso. Tu és maravilhoso. Me abraçar, me sondar,
da igreja, de estar com os amigos, de até mesmo se reunir com seus familiares no final de semana. E muitas vezes você tem evitado isso por amor ao seu próximo, porque você sabe que tem que fazer a sua parte, assim como o seu próximo também tem que fazer. Mas é nesse momento ao qual você se sente sozinho, o único Deus verdadeiro de paz, aquele que tem cuidado de você, Ele está contigo, Ele te abraça. Ele te abraça nessa hora. Pode se faltar familiares, pode se faltar amigos, irmãos, pessoas que talvez às vezes você quer conversar, você sente vontade de um abraço, mas a melhor companhia está com você nesta hora. É naquele momento que você se sente só, que o Senhor tem te carregado nos braços. Que você possa sentir essa presença do Senhor inundando a sua vida nessa hora. E ainda que o mar venha te submergir, ainda lá a mão do Senhor estará para te guiar. Ainda lá a mão do Senhor estará para te resgatar. O Senhor, Ele não vai deixar que você se afogue nessa tempestade. Mas o Senhor está ali para te erguer, para segurar nas suas mãos. Ainda que o sol se ponha, ainda que venha a noite, o Senhor está aí contigo. Não sei onde você se encontra nessa hora, se em casa, no trabalho, talvez até mesmo em um hospital. Eu sei que o Senhor, Ele se faz presente. Essa certeza eu tenho que o Senhor, Ele está presente com os seus. Então que você possa adorar e dizer aleluia. O Senhor está comigo. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E eu imagino que no momento, era esse momento a qual Pedro ele se passava ali, quando ele olhou para os lados e ele atentou-se para as ondas, para a tempestade, para a escuridão da noite. E quando ele ali avistou Jesus, ele até quis colocar sua fé em prática, mas no momento em que ele estava colocando sua fé em prática, ele olhou ao seu redor e olhou para as tempestades. E Pedro ele começou a submergir, mas ali a mão do Senhor estava e levantou e ergueu Pedro e ele pôde novamente respirar. Talvez você tenha se encontrado assim nesse momento. Talvez você está se encontrando assim, sendo afogado pelas tempestades da vida, pelos problemas, com tantas preocupações, ansiedades. Mas saiba que o Senhor, Ele está aqui erguendo as mãos para você. Agora você tem que decidir se vai segurar na mão do Senhor e respirar o ar que Ele tem preparado para você. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
porque só Deus como o Senhor, Pai, mesmo olhando a nossa fraqueza, mesmo olhando, Senhor, que muitas vezes dentro de nós nos falta força, nos falta vigor, muitas vezes nos falta fé, Pai. Mesmo vendo todas as promessas, Senhor, que o Senhor tem feito a cada um de nós, em meio, Senhor, a tempestades, nós temos olhado para o vento, para a chuva, para a escuridão, Senhor, para as ondas. Oh Deus, mas o Senhor é um Deus tão misericordioso. O Senhor é um Deus tão bondoso, ó Pai, que mesmo que ainda estejamos submergidos pelo mar, pelas ondas, o Senhor estende as suas mãos, Senhor. E assim, ó Deus, nós voltamos a respirar o ar do Senhor, o ar da confiança, da fé, a qual o Senhor, Deus, tem nos dado a cada dia, Pai. Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Talvez muitas pessoas tenham duvidado dessa fé. Muitas pessoas têm até rido da nossa fé, Senhor, perguntando cadê o seu Deus diante de tanta coisa? Porque se o seu Deus é tão bom, por que ele tem deixado isso acontecer? Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. E não cai uma folha d'árvore se o Senhor não permitir, porque é o Senhor que controla tudo e todo, Senhor. E mesmo em meio às dificuldades dessa vida, nós queremos cantar aleluia, aleluia. O Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor tem o controle nas suas mãos, o Senhor faz o melhor para o teu povo, o Senhor continua sendo Deus, independente da circunstância. Aleluia, aleluia ao nosso Deus. Ele se faz presente aqui, ele se faz presente na sua casa. Cante aleluia, aleluia. Nós te glorificamos, Deus, por essa oportunidade, Pai. Aleluia, Senhor, que essa doença não chegou no nosso lar. Ó Deus, aleluia, porque ainda que chega, Pai, o Senhor tem poupado muitos. Aleluia, Pai, ainda em meio à morte, nós cantaremos aleluia, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, e nós te glorificamos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu és, Deus, a nossa esperança. Tu és, Deus, a nossa vida, o nosso respirar, Senhor. E sem Ti, Senhor, nós não somos nada, Deus. Nós te exaltamos, ó Pai, e nós te louvamos, Senhor. Aleluia, seja dada a Ti, independente da situação, Pai. Independente da dor, Senhor, que alguém esteja passando nessa noite, Pai. Independente, Pai, se essa pessoa tem sido forte ou não. Deus, o Senhor sabe, ó Pai, o quanto cada um tem lutado, Senhor. Muitos, Senhor, falam em desistir. Muitos falam, Senhor, que não sabe o que fazer, Pai. Mas o Senhor sabe, e o Senhor é o Deus que opera milagres em meio a toda essa tempestade, Senhor. E nós cremos, ó Pai, nós cremos na Tua santa proteção, Pai. E a morte, Senhor, não poderá, Senhor, vencer o Senhor. Porque ainda assim, Pai, mesmo na morte nós cantaremos aleluia. Assim nós te louvamos, ó Pai, e nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. De fato, meus irmãos, como nossa irmã orou, como louvou, ministrou a palavra de Deus através dos cânticos, nós podemos confiar no Deus que está no controle das nossas vidas. Se o sol se pôr, Deus continuará no controle de todas as coisas. Quando o sol se põe, quando o sol nasce, quando o nosso dia está em curso, quando o nosso dia está iniciando, Deus continua direcionando nossas vidas. E é uma alegria tremenda poder adorar o Deus Todo-Poderoso, poder render graças a esse Deus tremendo e maravilhoso. Meus queridos irmãos, eu queria nesta noite compartilhar com vocês um texto conhecido, mas um texto que Deus tem falado muito ao meu coração, Deus falou muito ao meu coração. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41.
Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Eu quero ler esse texto com vocês e refletir aquilo que Deus tem para nós através desse texto nesta noite. A minha oração é que Deus possa falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração através deste texto. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. A palavra de Deus diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, vamos mais uma vez pedir a Deus que fale conosco de acordo com a palavra maravilhosa dele ao nosso coração. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Por isso, fale conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, quando eu olho para essa passagem, eu vejo uma situação com três sentimentos distintos. Porque essa passagem, ela aponta para algo primário, primeiro sentimento, um sentimento maravilhoso. E eu queria que você pensasse aí e visualizasse, através da sua mente, visualizasse ou lembrasse quando você estava preparado para ir para uma viagem. Ou uma viagem surpresa, que você estava vivendo um dia tranquilo, feliz, um dia onde seu coração estava repleto de alegria e de repente você é convidado para você seguir uma viagem. E você vai para essa viagem somente com pessoas especiais. E a pessoa que você mais ama, essa pessoa também estará nessa viagem. Então, um sentimento feliz. Mas lembra que às vezes você até já viveu isso. Você vai para uma viagem assim, todo alegre, todo feliz, mas infelizmente acontece alguma coisa nessa viagem que te deixa extremamente triste. Que você olha para o início daquela viagem e fala: por que eu vim para esse lugar? Você até se arrepende de ter desejado estar naquela viagem. Mas, após aquele momento todo conturbado, aquele momento difícil, de repente acontece algo que a sua viagem, que o início era bom, era maravilhoso, e durante o meio da viagem, se podemos dizer assim, ela ficou triste, ficou ruim, mas no final da viagem acontece algo que não é apenas maravilhoso. Acontece algo esplêndido, algo que você fala: meu Deus, que coisa maravilhosa! Puxa, como foi bom estar aqui, apesar dessas todas as dificuldades que eu passei, mas esse momento, essa parte final foi perfeita, foi maravilhosa,
foi incomparavelmente melhor do que a primeira parte. Então, isso talvez já aconteceu com você. E o texto que nós lemos, ele narra exatamente uma situação assim. Ele aponta uma situação com 3 sentimentos distintos. Primeiro sentimento, de alegria. Segundo sentimento, de terror, de angústia, de desespero. E o terceiro sentimento, de uma alegria incomparável. Algo maravilhoso e perfeito. E por que o texto aponta isso para mim e para você? Porque quando nós lemos o texto, ele vai mostrar que Jesus Cristo havia passado um dia juntamente com seus discípulos, conversando, ensinando, operando várias curas maravilhosas. E agora, no final da tarde, Jesus Cristo chega para seus discípulos e os convida a passar para outra margem do grande Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de aproximadamente ali 21 metros. Então, Jesus convida o seu discípulo a atravessar agora esse grande lago, esse Mar da Galileia. E os seus discípulos já estavam felizes porque haviam conhecido a palavra de Deus. O capítulo 4 de Marcos narra Jesus contando várias parábolas. Nos capítulos anteriores mostra Jesus fazendo várias e várias curas. E eles todos felizes com Jesus. E aí eles despedem a multidão. E naquele momento em diante, obedecendo a ordem de Jesus, eles entram no barco juntamente com Jesus. Jesus ali com eles. E de repente Jesus Cristo vai descansar um pouco. Jesus deita, pega um travesseiro, vai para a polpa do barco e ali Jesus Cristo deita. Então, eu queria que você pensasse na cena dos discípulos com Jesus do início dessa viagem. Poxa, eles estavam felizes. Agora eles estavam no barco ali com Jesus. Eu fico pensando, eles olhando para Jesus. Eles olhando Jesus dormindo. Eu fico pensando o que passava na cabeça daqueles homens. Certamente, lhes passavam ali um sentimento de alegria e de tranquilidade. Lhes passavam ali um sentimento de segurança, de confiança. Talvez eles pensavam ou até compartilhavam uns com os outros. Estamos em companhia do Mestre. No mesmo barco com ele. O que poderia haver de melhor? Tudo maravilhoso. Estamos seguindo o Mestre, ao lado de quem já vimos realizar tantos milagres. Ao lado daquele que nos ensinou coisas maravilhosas. Então, nada de ruim pode nos acontecer. Esse era o sentimento, meus irmãos. Essa era a reação daqueles discípulos ali com Jesus dormindo no barco. Queridos irmãos, mas infelizmente, de repente surge um grande temporal. De repente surge algo que chega de forma enorme, avassaladora, uma grande tempestade, e essa tempestade é tão forte que ela pega as águas do mar e arremessa o barco, ao ponto do barco estar quase cheio de água. O momento feliz que eles estavam vivendo, de repente se torna um momento de terror. Se torna um momento de angústia. Porque agora eles estavam correndo um sério risco de naufragar, de perder as suas vidas. E agora eles estavam preocupados. Então, a partir desse momento,
houve uma mudança total do comportamento dos discípulos. Pois se antes eles observavam Jesus dormindo e estavam totalmente tranquilos com aquela cena, agora eles se encontravam apavorados, desesperados, com medo de morrerem. Porém, mesmo diante daquela situação difícil, daquele desespero todo, algo soa como uma nota de música que está totalmente fora da melodia angustiante. Algo totalmente diferente soa naquele barco. E essa nota que soa de forma totalmente diferente do desespero dos discípulos é a atitude de Jesus. Pois, mesmo em meio àquela enorme turbulência, em meio àquela tempestade, Jesus continuava tranquilamente e calmamente dormindo. Jesus não se desesperou, não acordou assustado. Jesus continuava dormindo. Aqueles discípulos de Jesus, na sua grande maioria, todos eles conheciam algum traquejo com relação a barcos. Na sua grande maioria. E certamente, para eles não acordarem o mestre, mesmo diante daquela gritaria que eu imagino que estava, eles não foram lá chamar Jesus. E agora eles tentaram resolver aquela situação buscando recursos próprios para resolver. Certamente, acredito eu, que eles pegaram as mercadorias que estavam naquele barco e jogaram no mar. Certamente eles procuraram de todas as formas controlar o barco, controlar para que o barco não afundasse. Só que aquela tempestade, cada vez mais ela aumentava, cada vez mais a situação era complicada. Até que aqueles discípulos compreenderam que eles jamais teriam condições de si mesmos de acalmar aquela tempestade. Eles compreenderam de forma plena que naquele barco, no barco onde eles estavam, estava o único que tem todo o poder de acalmar qualquer tipo de tempestade. E eles olharam para Jesus. Diante disso, eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma pergunta. Quem está com você no barco? Quem está com você no barco? O texto que lemos nos mostra esse grande acontecimento vivido por Jesus e os seus discípulos durante a realidade de uma tempestade. Não foi um momento totalmente tranquilo, mas um momento de extrema dificuldade, em meio a uma grande tempestade. E quando nós olhamos para um texto que nós lemos, nós vemos de forma plena que podemos extrair desse texto 3 lições preciosas. E eu queria compartilhar com vocês essas 3 lições preciosas que esse texto nos aponta. A primeira lição que nós podemos aprender desse texto é que mesmo com Jesus no barco, não estamos livres das tempestades. Olha o que diz os versículos 35 e 37. Eles dizem: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram. Levaram Jesus assim como estava.
Jesus entrou juntamente com eles no barco. E outros barcos o seguiam. Aí o versículo 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Meus irmãos, nós devemos entender a verdade plena do texto, desses versículos, esses 3 versículos. Quando essa grande tempestade surgiu, Jesus estava no barco com aqueles discípulos. Então, aqui está apontando para nós de forma muito clara que mesmo com Jesus no barco, não estamos livres das tempestades. Nós vamos sofrer situações difíceis, mesmo quando Jesus está no nosso barco. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a presença do nosso Senhor Jesus Cristo no barco da nossa vida não significa que estamos livres das tempestades, mas significa sim que o nosso barco jamais vai se afundar. Essa é a realidade. As tempestades vão chegar, as dificuldades vão chegar, mas o nosso barco, se Jesus está nele, ele jamais vai naufragar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos aponta de Gênesis a Apocalipse que Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila. Nunca. A caminhada cristã, a caminhada com Deus, nunca foi prometida para ninguém uma viagem 100% tranquila. Não. Agora o que Deus prometeu, e Ele cumpre sempre, é que todos nós teremos uma chegada certa e segura. Todos nós teremos a chegada. A promessa de Deus é que nós vamos chegar. Não é que nós não vamos passar pelas tempestades. Então, meus irmãos, talvez você esteja vivendo um momento que você fala assim: pastor, eu sou uma pessoa que eu sou cristão, eu sou uma pessoa que eu temo a Deus, que eu busco a Deus, e eu não sou religiosa não, pastor, religioso não. Eu sou de fato cristão. E eu estou enfrentando tempestades. Eu acredito, meu querido irmão e amigo, que Jesus ele pode estar sim no seu barco da sua vida. Que Jesus está lá, no barco da sua vida. Mesmo em meio a toda tempestade, Jesus, ele continua ali no barco. Porque os discípulos eram cristãos. Os discípulos eram pessoas que haviam estado com Jesus, que andado por Jesus, foram chamados de forma pessoal por Jesus para serem os seus discípulos. E aqueles homens enfrentaram um momento de tempestade, um momento de dificuldade, mesmo quando Jesus estava no barco com eles. Então essa é a primeira lição que você e eu precisamos aprender olhando para esse texto. Mesmo com Jesus no barco, não estamos livres das tempestades. A segunda lição que esse texto nos aponta: se Jesus está no barco, por pior que seja a tempestade, tudo continua sob seu controle. Se Jesus está no barco, por pior que seja a tempestade, tudo continua sobre seu controle. Tá difícil, mas Jesus está lá? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Aonde se programou para chegar, vai chegar. Não tenha dúvida. Vai passar por tempestade? Vai. Mas se Jesus está no barco, por pior que seja a tempestade, tudo continua sob seu controle. Olha o que diz o versículo 38.
E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meu querido irmão, minha querida irmã, se você precisa entender e precisa compreender que se Jesus estiver no barco da nossa vida, mesmo que Jesus esteja dormindo, ele ainda continua no controle de todas as coisas. Salmo 122, ele vai mostrar para nós que o Deus que nós servimos, ele não dormita nem dorme, mas ele nos guarda 24 horas por dia. Tá difícil? Ele está no seu barco? Continue firme. Por quê? Porque por pior que seja a tempestade, tudo continua sob o seu controle. Existe um texto da palavra de Deus, lá em Atos capítulo 27, versículo 31, que aponta que o apóstolo Paulo, quando ele foi levado de barco para ser morto na cidade de Roma, e houve uma situação difícil e o barco ficou à deriva durante 14 dias. E diz que naquele momento, já nos 14 dias, 14º dia, os marinheiros queriam fugir daquela embarcação. Eles queriam entrar num bote e fugir. E diz que o apóstolo Paulo olha para o centurião e os soldados e diz para eles: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então é o seguinte, por pior que seja, se Jesus está no barco, você precisa continuar no barco. Você não pode sair do barco. Sabe por quê? Porque o que aconteceu com o apóstolo Paulo, o que aconteceu aqui com os discípulos de Jesus, nos ensina que na tempestade, se Jesus estiver no barco, este é o lugar mais seguro. Meu irmão, se Jesus estiver no barco, mesmo dormindo, este é o lugar mais seguro. Não tente pular, não tente sair do barco, não tente enfrentar a tempestade. Se Jesus estiver lá, lá é o lugar mais seguro. Por pior que seja a tempestade, ele, Jesus, ele continua no controle da situação. Por isso, meus irmãos, mesmo quando nós achamos que Jesus está dormindo, mesmo quando nós achamos que Jesus nos deixou à própria sorte, aqui nós podemos entender que diante desse desespero, desse sentimento de medo, como eu falei no início, a viagem começou maravilhosa, a viagem agora está assustadora, está totalmente angustiante. E os discípulos talvez pensaram em pular do barco. Por isso eles perguntaram a Jesus Cristo: Mestre, não te importa que pereçamos? Muitas vezes, o barco das nossas vidas, esse barco representa o nosso emprego. Talvez você está num trabalho há tantos anos. E aí, de um dia para outro, você vê as tempestades, as dificuldades. E aí você fala: não, eu vou dar um basta nisso aqui. E você quer pular fora do barco. E muitas pessoas que fazem isso sem buscar a orientação de Deus se dão mal, muito mal. Porque querem fazer as coisas de acordo com as suas vontades. O barco também pode ser a família. Quantas pessoas nos nossos dias, principalmente diante dessa pandemia, têm pulado fora da família? Eu desisto da minha família. Eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu vou fazer outra coisa. É uma grande tristeza nós, como evangélicos, como cristãos, olhar não para o mundo afora, para a sociedade afora, mas para as igrejas que se dizem evangélicas, para as igrejas evangélicas também, e verem pessoas, pastores, liderança, homens e mulheres, que você sabe que são pessoas de Deus, de repente
veio a tempestade e diz: vou pular fora da minha família. Deixa a família e eu vou seguir o meu rumo. Talvez o barco é o casamento. Quantas pessoas que têm deixado de lado o casamento nesse momento? O divórcio virou moda nos nossos dias. É chique. Tem gente aí que anda no quarto, quinto casamento. Como se fosse algo normal. E nós sabemos muito bem que diante da palavra de Deus é totalmente errado. Mas tem pessoas que vivem isso. Na primeira tempestade, eu vou largar meu casamento. Eu vou largar minha esposa. Eu vou largar minha família. E eu vou seguir o meu próprio rumo. Quero te dizer, meu irmão e meu amigo, se Jesus estiver nele, se Jesus estiver no barco da sua vida, nunca o abandone simplesmente para fugir da tempestade, para fugir dos problemas. Lembrem-se, Jesus continua no controle, apesar dele muitas vezes permitir que experimentamos o seu silêncio em momentos de nossas vidas. Muitas vezes Jesus não fala nada. Ele está permitindo que nós experimentamos o silêncio. Mas diante dessa situação, do silêncio de Jesus, eu e você precisamos saber que Ele continua ao nosso lado. Que Ele continua navegando conosco. Jesus não levantou, olhou para aquela tempestade e falou assim: olha, eu vou pular. Ele só estava em silêncio, mas ele continuava no barco. Meus irmãos, por pior situação que estejamos vivendo, não pule fora do barco. Porque muitas vezes Jesus está em silêncio, sabe por quê? Porque ainda não é o momento dele alterar aquela situação. E os discípulos estavam ali preocupados. Na verdade, os discípulos naquele momento olharam para Jesus, o mestre, e esqueceram quem Jesus era. Eles olharam para Jesus como um simples homem. Jesus não é um simples homem. Jesus, quando esteve nesse mundo pecaminoso, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Jesus nunca deixou o controle da situação de lado. Por isso, meus irmãos, como segunda lição que nós precisamos aprender nesse texto, se Jesus está no barco, por pior que seja a tempestade, tudo continua sob o seu controle. A terceira lição que podemos aprender deste texto: se Jesus estiver no barco, nunca pule fora dele, pois a tempestade ele irá acalmar. Não é outra pessoa, mas é Jesus que irá acalmar a tempestade. Olha o que diz os versículos 39 a 41. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e o mar. Olha o que Jesus diz ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, se o versículo 38 havia mostrado que esses discípulos haviam esquecido quem era Jesus, o tratando como um homem, como uma pessoa comum, mestre, não importa que pereçamos. Agora,
no final do versículo 41, com essa pergunta, eles reconhecem que quem estava diante deles não era qualquer um. Era o único que tem todo o poder para acalmar qualquer tipo de tempestade. Ah, meus irmãos, assim, tanto eu como vocês, como todos os discípulos, todos nós sabemos que Jesus está conosco. Sabemos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas infelizmente, meus irmãos e amigos, agimos muitas vezes nas nossas vidas como se o barco da nossa vida estivesse à deriva. Nós estamos diante dessa pandemia achando que o barco das nossas vidas está à deriva. Meu querido irmão, esse texto está nos chamando a atenção para que nós possamos descansarmos e crermos que Jesus nos atende em todas as nossas dificuldades e necessidades. Enquanto a viagem estava bela, os discípulos estavam confiando em Jesus. Quando a situação complicou, eles começaram a duvidar de Jesus. E agora, eles tiveram que reconhecer quem era que estava diante deles. Meus irmãos, quando Jesus Cristo faz essas duas perguntas preciosas para aqueles discípulos, no versículo 40, ele olha para aqueles homens que haviam caminhado com ele, aqueles homens que haviam visto tantas maravilhas realizadas por Jesus, mas que agora aqueles homens estavam com seus olhos espirituais fechados, olhando apenas com seus olhos físicos. Jesus olha para eles e lhes pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa pergunta também é para mim, como é para você, meu irmão e meu amigo. Diante dessa pandemia, diante do momento que nós estamos vivendo, diante dos seus problemas, das suas dificuldades, Jesus está te perguntando. Jesus está dizendo em outras palavras: será que não sou eu que te sustento? Será que não sou eu que faço milagres na sua vida todos os dias? Será que não foi eu que te trouxe ao mundo? Será que não sou eu que coloco o alimento na sua mesa todos os dias? Será que não sou eu que te sustento em tudo e em todos os momentos? Será? Queridos irmãos, aqueles discípulos também haviam experimentado a cura do Senhor Jesus, tanto nas suas vidas espirituais, quanto em várias vidas que eles viram de forma física. Mas no momento difícil eles esqueceram. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que estão na igreja há muito tempo, que já são cristãos experientes, mas que diante desse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, talvez essa pessoa tenha esquecido toda a história cristã que ela viveu e está desesperada. Essa semana uma pessoa me falou algo e eu fiquei pensando naquilo que ela me falou. Ela me disse assim: pastor, eu quero afirmar para o Senhor. E a palavra dela foi dura por causa disso. Eu quero afirmar para o Senhor que as pessoas que estão mais com medo da coronavírus, com mais com medo da morte,
são os cristãos. E ela me contou, ela trabalha numa repartição, claro que eu não vou falar qual é a repartição, mas que se envolve com várias pessoas. E ela me falando como tem sido triste para o coração dela. E ela disse o seguinte: eu não sou evangélica, mas eu vou dizer para o senhor, aqueles que se dizem evangélicos estão tremendo de medo. Muitas vezes nós estamos iguais esses discípulos. Nós esquecemos todos os milagres que Jesus fez em nossas vidas. E nós temos deixado a fé de lado. Nós temos esquecido que a fé é um dom maravilhoso. E que a fé, como um dom maravilhoso, ele precisa ser exercitado, fortalecido, para que efetivamente seja um dom a ser utilizado de forma plena. Por isso que Jesus faz essas duas perguntas aos seus discípulos. Meus queridos irmãos, a gente sabe que a tempestade é um momento difícil. A gente sabe que a tempestade é um momento de dor, um momento de angústia. A gente sabe que na hora da tempestade surgem situações terríveis. Telhados de casas são arrancadas. Casas caem. Problemas enormes surgem. Quando nós falamos da tempestade existencial, que é a pior de todas, a tempestade que muitos estão vivendo sem saber o que vai fazer, sem saber o que vai acontecer com a vida deles, preocupado, se essa doença chegar em mim, o que vai acontecer? Eu vou morrer, minha família também, e aí, como é que vai fazer? Começam a se preocupar, começam a se questionar. Isso vira uma enorme tempestade. Só que nós precisamos compreender, meus queridos irmãos, que se Jesus estiver no nosso barco, mesmo quando ele está dormindo, ele continua no controle. E quando nós clamamos a Jesus, ele desperta, olha para nós e acalma de forma plena a tempestade das nossas vidas. O que eu mais gosto desse texto é quando ele mostra que quando Jesus Cristo acalmou aquela tempestade, tudo virou bonança. Jesus não faz milagre pela metade. Ele só faz de forma plena. Ele transformou uma situação de terror numa situação maravilhosa. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender, em terceiro lugar, que se Jesus estiver no barco, nunca pule fora dele, pois a tempestade ele irá acalmar. Você não poderá acalmar a sua tempestade, mas Jesus pode. Jesus pode, Jesus tem todo o poder, meus irmãos. E para concluir, este texto ele está fazendo uma pergunta. Quem está com você no barco? Quem está com você? Quando você olha para um lado, quando você olha para o outro lado, quando você olha para o momento que estamos passando e percebe que está surgindo uma grande tempestade. Quem está com você no barco? Quem está com você nesse momento, meu irmão? Agora eu quero dizer para vocês que muitas vezes toda essa tempestade ela vai aumentar, ela vai crescer, ela vai desenvolver cada vez mais. Sabe por quê? Porque nós agimos como os discípulos agiram. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos resolver as tempestades de acordo com o nosso conhecimento, os nossos recursos. E nós não vamos falar com Jesus. Só que Jesus, aquele que está no comando de todas as coisas, Jesus que continua no nosso barco, mesmo quando tudo está bagunçado, ele está lá, quietinho,
tranquilo. E ele está lá, apenas esperando pacientemente ser chamado. Quantas vezes eu e você nos perguntamos: até quando estaremos nessa tempestade? Quantas vezes você tem se feito essa pergunta dessa pandemia? Até quando isso vai continuar? Quantas vezes você se faz essa pergunta? Quando Jesus vai finalizar essa situação? Quando finalmente Jesus vai acordar e silenciar o vento e o mar agitado que tenta me afogar e sufocar? Quero dizer para você, meu querido irmão e meu querido amigo, que o nosso Jesus, ele não é como um ladrão que arromba a porta para agir. Ele não é como uma pessoa mal educada, que se intromete nas situações sem ser convidado. Não, ele não faz isso. Jesus é um cavalheiro, que quando convidado, ele entra em ação e acalma as tempestades. Portanto, se Jesus está no barco da sua vida, ele quer ouvir você reconhecer que não consegue resolver os problemas de acordo com os seus próprios recursos. Ele quer ouvir você chegar para ele e dizer assim: Jesus, eu não consigo, Jesus, mas eu dependo totalmente do Senhor. Meu Deus, faça a tua vontade. Certamente ele vai se levantar, olhar para a tempestade que está sobre a sua vida e repreendê-la. E tudo irá se acalmar. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Agora, existe algo também que eu e você precisamos compreender quando nós enfrentamos uma tempestade. Muitas vezes nós passamos por ela e Jesus nos permite passar pelas tempestades para que nós possamos adquirir experiências. Por que isso? Porque quando as nossas experiências de enfrentar as tempestades, nós vamos poder ajudar outras pessoas, orientar outras pessoas, apontar o caminho para outras pessoas. Naquele contexto da tempestade que Jesus enfrentou juntamente com seus discípulos angustiados, a palavra de Deus diz, o texto que nós lemos no versículo 36, que outros barcos, assim quando eles começaram a navegar, outros barcos também seguiam. E aquelas pessoas que estavam no barco também, elas enfrentaram aquela tempestade, porque a tempestade foi no mar. A tempestade não aconteceu apenas no barco onde Jesus estava, mas em todo o mar da Galileia. Queridos, Jesus permite que você e eu passamos por tempestades para que as pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não sabem quem ele é, através do nosso testemunho, através da nossa força, através da nossa perseverança, eles também sejam abençoados. Porque quando Jesus Cristo acalmou a tempestade, aquelas pessoas que estavam no barco também foram abençoadas por Jesus. Jesus não acalmou apenas a tempestade do barco onde ele estava com seus discípulos, mas ele acalmou toda a tempestade. Meus irmãos, e isso para nós é algo maravilhoso, sermos usados por Deus para abençoar outras pessoas. Eu tenho dito de forma constante que nós cristãos somos a Bíblia que o mundo está lendo. São as minhas atitudes como pastor, como cristão, que o mundo está olhando e está lendo. A forma que eu ajo vai apontar o que o mundo vai pensar. De
quem é o Deus que eu estou servindo. Mas aqui o texto mostra que quando aqueles homens enfrentaram aquela tempestade e Jesus acalmou aquela tempestade, os outros barcos também foram abençoados. E agora, todos juntos tiveram que reconhecer o que diz o final do versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não foram só os discípulos que disseram isso. Talvez eles apenas disseram, mas eu tenho certeza que todos ali dos outros barcos olharam e ficaram maravilhados com a bênção de Jesus. O objetivo do Evangelho de Marcos é mostrar quem é Jesus. Quem é o nosso Jesus? Então, meu querido irmão, se Jesus está no barco da sua família, se Jesus está no barco do seu trabalho, se Jesus está no barco do seu casamento, se Jesus está no barco dos seus estudos, se Ele está no barco de todas as áreas da sua vida, talvez Ele esteja dormindo, porque você o tem deixado de lado, olhando apenas para os seus caprichos e para as suas vontades. Mas também, talvez Ele esteja dormindo, porque Ele tem o tempo dele de agir. E certamente no momento correto, Ele vai acordar. Então eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, não pule fora do barco jamais. Ah, pastor, nessa pandemia eu quero abrir mão disso, abrir mão até do Evangelho, até de Deus. Se Jesus está no barco, por pior tempestade que seja, melhor lugar não há. Não pule do barco, meu irmão. Continue firme. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer trazer paz para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. Ele quer acalmar toda e qualquer tempestade, meus irmãos. Por isso eu quero te levar a compreender, a jamais esquecer que existem outros barcos que estão seguindo o nosso barco. E todos eles estão esperando que não desistamos da travessia. Para encerrar, lembrem-se sempre, você serve o Deus que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós vamos adorar esse Deus agora. O Deus que até o vento e o mar lhe obedecem. É esse Deus que nós vamos adorar nesse momento. É o Deus que acalma toda e qualquer tempestade. Vamos adorar esse Deus. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não está me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do barco a dormir. Eu sei que não estou só.
e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós cantamos, podemos clamar, porque Jesus é aquele que acalma a tempestade. Lembre-se, meu irmão e meu amigo, sempre disso. O Deus que você serve é o Deus que até o vento e o mar lhe obedecem. Não tem nada que Ele não está no controle da situação. Jesus é maravilhoso demais, meus irmãos. Jesus é santo, Ele é maravilhoso. Lembra da viagem que eu contei no início? Uma viagem que tinha um sentimento bom, uma viagem que tinha um sentimento péssimo, e uma viagem que termina com um sentimento maravilhoso. A história desse texto é a história do cristianismo, é a história da minha vida, é a história da sua vida. Quando nós fomos alcançados por Jesus, foi algo maravilhoso, algo gostoso demais, foi gostoso demais. Enfrentamos dificuldades pelo caminho, mas algo pleno, perfeito, lindo, que jamais há algo ruim, que jamais há tristeza, está sendo preparado para todos nós. Nós estamos, meus irmãos, na viagem. Nós não chegamos ao nosso destino. Então não se preocupe com as tempestades do caminho. Se Jesus está no barco da sua vida, por pior que sejam as tempestades, melhor lugar não há. Quem está com você no barco? Você precisa pensar nisso. Você precisa refletir nisso. Você precisa lembrar sempre do Deus que você serve. Quero orar pela sua vida, para que Deus possa te abençoar. Quero orar por você, para que você jamais desista. Para que você jamais pense em pular fora do barco, mas para que você continue firme no barco. Porque Jesus está no controle da sua vida. Mesmo quando Ele está em silêncio. Mesmo quando Ele parece dormir. Mesmo assim, Ele continua no controle pleno da sua vida, da minha vida, das nossas vidas.
Deus, em nome de Jesus, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor abençoe todos os queridos e amados irmãos que estão acompanhando esse culto. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor derrame a tua graça sobre a vida deles, Pai. Deus amado, se durante, Deus amado, a caminhada, muitas vezes eles pensaram em desistir. Eles pensaram em olhar para trás. Eles pensaram em deixar toda uma história linda que o Senhor havia construído, de bênçãos, de maravilhas, de ensinamentos, ao se jogar ao mar, ao se aventurarem, sem uma perspectiva, sem uma certeza. Oh Deus, mas nesse momento eu peço ao Senhor que todas as pessoas que estão nos acompanhando, elas sejam tocadas pelo Senhor, a jamais desistirem. Deus, quantos jovens, nesse momento tão difícil da pandemia, têm dito, Deus não existe, Deus não está comigo, será que vale a pena? Oh Deus, renova as forças desses jovens, renova a força desse homem, desta mulher, dessa criança, dessa pessoa que está nos acompanhando, meu Deus, para que ela jamais venha desistir. Mas que se Jesus estiver no barco dela, mesmo em meio à tempestade, ela possa continuar firme, porque o Senhor nós podemos clamar. Porque no meio das nossas tempestades, quando nós clamamos pelo Senhor, o Senhor se levanta, acalma o vento, emudece o mar e traz bonança sobre nossas vidas, Pai amado. Oh Jesus, como é bom servir ao Senhor. Como é bom ter uma confiança no Deus que Tu és. Obrigado, Jesus. Obrigado por Te servir, meu Deus. Obrigado por podermos estar diante do Deus que Tu és. O tremendo Deus, o único e verdadeiro, o único que pode acalmar o mar, o único que até o mar e o vento obedecem. Deus nos faça termos a perspectiva final que esses discípulos tiveram. Deus, que todos os dias isso seja renovado em nossas vidas, para que essa perspectiva continue em nossa mente, em nosso coração. Não a perspectiva do questionamento, mas a perspectiva do reconhecimento da Tua soberania, meu Pai. Te louvamos, Jesus. Continue com cada irmão, com cada família, derramando a Tua graça sobre eles. E que todos sejam extremamente abençoados pelo Senhor, o nosso Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, como é gostoso servir a Jesus. É um privilégio muito grande, meus irmãos, servir a Jesus. E eu queria agradecer a vocês que nos acompanham nesta noite. Agradecer os irmãos da congregação do Moisés Reis. Agradecer os irmãos da quarta igreja. Louvo a Deus pela vida de vocês. Agradecer também os amados irmãos de outras denominações, de outras igrejas presbiterianas. Alguns amigos tão queridos que têm nos acompanhado. Tem sido um tempo difícil, um tempo dessa pandemia, meus irmãos, mas também um tempo de oportunidades. Eu, como pastor, eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas, pessoas que eu nem conheço, pessoas de vários lugares, espalhados pelo mundo,
que às vezes nos mandam mensagens, pedindo oração, pedindo orientação. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder fazer isso. Eu queria te pedir algo, meu irmão, com todo amor e com todo carinho. Eu queria te pedir para que você pudesse estar orando por todos os pastores que têm tentado pregar o Evangelho e viver a verdade de Deus nesses dias. Não tem sido fácil, mas Deus está conosco. E eu queria que você, além de orasse, você fizesse algo que talvez você não está podendo fazer pessoalmente, mas você pode fazer pelas redes sociais. Compartilhe, não só do pastor Rogério, mas de qualquer outra igreja. Compartilhe a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que um dia estaremos na frente de Deus. E naquele dia, todos aqueles que o negaram aqui na terra, Ele também o negará diante de Deus. Então aproveite a oportunidade. Encha o seu Facebook. Enche seus status. Às vezes eu fico olhando. Existe crente da minha igreja. Isso me entristece como pastor. E certamente de outras igrejas também. Que passa o ano todo colocando no status qualquer bobeira. Mas nunca fala sobre Jesus. Sabe por que eles fazem isso? É porque ainda eles estão questionando Jesus. Questione Jesus a partir de hoje não. Reconheça a soberania dele. E pregue o Evangelho da forma que você está podendo fazer nesses dias. Muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. E você pode ser um instrumento de Deus para levar a palavra para muitas pessoas. Então que Deus abençoe vocês. Obrigado, amigos. Obrigado a todos. Que Deus dê para vocês uma noite repleta de bênção. E quero só convidá-los no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nós teremos nosso estudo da palavra de Deus. Isso com duas condições claras e verdadeiras. Se Jesus permitir, se Jesus não voltar, domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui. E o último pedido, para encerrar, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Quarta Igreja Presbiteriana de Eunápolis, por favor, quando terminar aqui essa live, esse culto, vai correndo, se inscreva lá e aperte o sininho para que nós possamos divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Deus guarde você. Deus esteja contigo, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus.